E o meu entrevistado hoje é o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Olá, ministro, é um prazer conversar com o senhor. Olá, o prazer é meu, eu agradeço a oportunidade de vir aqui e falar um pouco sobre as ações do Ministério de Minas e Energia que tem vinculados a ele importantes setores da economia nacional, que é o setor elétrico, o setor de petróleo, gás e biocombustíveis e o setor mineral. Ministro, o Brasil está passando por um momento delicado e o fornecimento de energia elétrica, de luz para os hospitais, para os médicos que estão ali trabalhando na linha de frente e também para quem está em casa isolado é muito importante. Quais são as ações que o Ministério tem tomado para garantir que essa luz, que essa energia elétrica chegue nesses locais? O Ministério já faz isso normalmente, monitorando todos esses setores que eu aqui mencionei. Mas nesse caso particular, nesse momento difícil que o Brasil está passando, todos nós estamos passando, nós tivemos uma preocupação muito grande de realizar esse monitoramento diário, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E criamos, desde o primeiro momento, nos organizamos, estabelecemos um método e criamos comitês setoriais para tratar desses assuntos, com todos os órgãos vinculados. No setor elétrico, nós temos a agência reguladora e fiscalizadora, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Temos também empresas como a Eletrobras, que é a maior empresa de geração e transmissão de energia do Brasil, e também com as empresas, de uma maneira geral, as suas associações, para que a gente pudesse ter a garantia do fornecimento de luz e energia para todos os brasileiros, principalmente para os serviços essenciais. Temos planos para que não falte energia nos hospitais, nos serviços médicos e também nas residências, já que agora a maior parte da população está, de certa forma, no isolamento social. Então, temos que garantir esse serviço. Da mesma forma, no abastecimento de combustíveis. Também temos um setor que monitora diariamente, junto com a Petrobras, junto com a Agência Nacional de Petróleo, como está o abastecimento de combustíveis no Brasil. E o mineral também, porque o mineral é básico, faz parte de toda a cadeia econômica, o mineral está presente em tudo, nas nossas roupas, nos nossos alimentos, é importante também para o agronegócio. Então, estamos trabalhando dessa forma e coordenado com os demais ministérios do governo. Ministro, agora como o senhor comentou, esse trabalho é contínuo, sempre existiu e agora ainda está mais reforçado. Eu queria saber do senhor como fica a questão do usuário, como que fica a questão dele, como evitar que ele tenha prejuízo ou algum tipo de dano neste momento. Bom, o governo está muito preocupado, principalmente com aquele usuário menos assistido ou que é de baixa renda. Então, nós tivemos uma preocupação inicial que é o indivíduo está em casa, mas ele não precisa se preocupar. Eu não tenho condições de pagar a conta hoje, quando no vencimento dela, por qualquer tipo de limitação. Nós, trabalhando junto com a agência reguladora do setor elétrico, já foi emitida uma portaria que ninguém vai ter luz cortada por falta de pagamento por um período de 90 dias, e isso pode ser reavaliado dependendo da duração desse momento difícil que nós estamos vivendo. Então, isso é uma das coisas. Ah, mas é a minha conta, como é que vai ser o valor da conta? Também não precisa se preocupar, porque vai ter a autoleitura, quem puder fazer a leitura, vai fazer a leitura e vai informar, mas não precisa se preocupar, porque a conta vai ser uma média dos últimos meses. Ou seja, nós estamos querendo dar tranquilidade aos usuários para que eles não se preocupem se a minha conta vai ser cortada, se eu não vou ter luz. Não, vai ter luz, nós garantimos isso e estamos trabalhando para que o consumidor de baixa renda mesmo, aquele que já tem a tarifa social, venha a ser isento do pagamento da conta. E estamos trabalhando junto com o Ministério da Economia e eu acredito que em curtíssimo prazo a gente possa dar uma notícia positiva a esse respeito. Como que seria esse trabalho, então? Seriam os beneficiários do Bolsa Família? Quem está no Não, é o consumidor é o consumidor de baixo consumo, vamos assim dizer, até 220 kW, o que vai representar uma conta de aproximadamente R$ 150, preço médio no Brasil. Então, é mais um benefício, né, para que a gente possa atravessar
como eu tenho dito, essa tempestade. E nós vamos atravessar e vamos retomar as nossas atividades normalmente, a nossa produção e o nosso desenvolvimento econômico. Agora, ministro, voltando um pouco a esse assunto que o senhor comentou, do pagamento da conta de luz. No Brasil, hoje, existem muitos idosos que vivem sozinhos e nem todos sabem lidar com o celular, fazer o pagamento. Então, essas pessoas, elas podem ficar despreocupadas nesse momento? Podem ficar despreocupadas. Não precisa sair de casa. Não precisa sair de casa. Por favor, não saiam de casa. Essas pessoas têm que ter um cuidado especial, não só das suas famílias, mas também dos seus amigos. Nós temos serviços de autoatendimento, essas pessoas poderão, por intermédio de outras, entrar em contato com os serviços, ter os esclarecimentos, mas o mais importante é que eles podem ficar tranquilos, que a luz vai chegar a eles. Não é só a questão do pagamento da luz, nós temos que preocupar também com a prestação do serviço, com a distribuição da energia. A luz não pode faltar, principalmente nesses momentos. Então, nós temos que ter muita atenção com a geração de energia, as usinas de energia, a própria distribuição, a rede por onde vai a energia. Então, tudo isso está sendo pensado e está sendo tratado com muita determinação e também com muito esforço de todos. Agora, ministro, um outro assunto além da luz, a energia elétrica, que faz parte da sua pasta, é o gás, que é tão importante, né? Agora que as pessoas estão ficando em casa, estão cozinhando, as famílias estão ali unidas, como garantir que todo mundo tenha gás e que o preço desse gás não dispare nesse momento? Olha, isso é uma preocupação e foi uma preocupação desde o primeiro momento, né? Até porque o consumo do gás aumentou com isolamento, com as famílias permanecendo em casa. Então, aquilo que era consumido, era gasto fora de casa, passou a ser feito em casa. Então, no início, houve uma procura muito grande pelo botijão de gás de 13 quilos. E em determinadas localidades, e isso nós estamos monitorando, houve falta no abastecimento. Mas, como eu disse, nós estamos trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, com todos os atores. A Petrobras é a maior comercializadora do gás, ela que faz a entrega do gás para as distribuidoras. Então, a Petrobras reforçou o seu estoque de gás de cozinha, aumentando a sua importação. Chegou um navio agora, na segunda-feira, no Porto de Santos, que vai, só para vocês terem noção da quantidade, são 1,6 milhões de botijões de gás de 13 quilos. Isso é para garantir o abastecimento. Em 15 dias nós teremos mais 5 milhões de botijões de gás. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: a população não precisa se preocupar. Não vai faltar o gás de cozinha. Agora, eu solicito que as pessoas não há necessidade de estocar o botijão, de ter 2, 3 botijões. Exatamente o que eu ia perguntar. Pensando. Precisa guardar? Não precisa guardar, não precisa guardar. Isso facilita aqueles que não têm nem condição de adquirir 2 bujões. Então, aquele que já tem uma dificuldade financeira para adquirir um botijão de gás, se ele chegar lá e não tiver o botijão, ele vai ficar numa situação difícil e, às vezes, o outro consumidor tem 2, 3 botijões em casa. Então, a solicitação que nós fazemos é justamente essa. Compre apenas aquilo que necessita por um período que já está acostumado, porque nós garantimos que não vai haver falta de gás. Há oferta, não só no Brasil, mas no mundo todo, do gás, porque o petróleo está sendo menos consumido e esse gás é feito do petróleo. Então, as pessoas não precisam se preocupar em relação a isso. Agora, ministro, nem todo mundo está em isolamento em casa, muita gente indo para as ruas trabalhar, mantendo serviços essenciais. Essas pessoas precisam de gasolina, de combustível, os caminhoneiros precisam do diesel. E nessa questão do combustível, ministro, como que vocês têm trabalhado para regular um aumento de preços, para que não haja esse aumento de preços e também para garantir todo mundo com gasolina, os postos funcionando normalmente? Isso aí está ocorrendo, tá? Não falta combustível, muito pelo contrário. Está sobrando combustível, os preços estão caindo. Nós estamos fazendo um trabalho coordenado com os órgãos de fiscalização e controle para que não haja abuso no preço do combustível.
Nós estamos fazendo fiscalização por meio da Agência Nacional de Petróleo, os órgãos estaduais e municipais, como o PROCON, em todo o Brasil, para que não haja abuso. Agora, em termos de quantidade, é a mesma coisa do gás de cozinha. Não falta combustível. As usinas de petróleo estão trabalhando normalmente e estão fornecendo os combustíveis. E estamos também numa atividade coordenada com todos os estados. Nós tivemos reunião já na semana passada com todas as secretarias de infraestrutura que tratam dessa questão de energia, da questão de combustíveis, ou seja, nós estamos numa ação coordenada com o Brasil todo para que a sociedade receba os serviços que ela necessita e que, evidentemente, numa situação como essa, são muito importantes. E a Petrobras tem atuado também nessa questão, nesse momento agora dessa pandemia? Tem, a Petrobras tem feito um trabalho excepcional para garantir o abastecimento e também é uma boa pergunta para mostrar que não é só a questão do abastecimento. As nossas empresas estatais estão participando também de forma solidária, tentando ajudar. A Petrobras está doando combustível para os estados para que eles possam utilizar nos serviços hospitalares, médicos, para o transporte de pacientes, ou seja, está fazendo para as ambulâncias poderem, ou seja, não vai faltar combustível, e esse combustível está sendo doado. Também a Petrobras, através do seu centro tecnológico, está trabalhando junto com outros centros universitários para que esses respiradores tão necessários hoje sejam fabricados utilizando tecnologia que eles já possuem, ou seja, dando a sua contribuição. Da mesma forma está fazendo a Eletrobras. A Vale, que é a maior mineradora, uma das maiores do mundo e maior mineradora do Brasil, comprou 5 milhões de kits de teste para testar se a pessoa está ou não com coronavírus. Ou seja, todas as empresas, toda a sociedade brasileira, e que é muito solidária, sempre foi muito solidária, está dando a sua contribuição nesse momento. Tem que ser um trabalho conjunto de solidariedade. De todos, né? E, ministro, quem está ajudando também são as usinas de cana-de-açúcar. Existe uma ajuda em relação ao SUS, ao Sistema Único de Saúde? Isso, olha só, isso foi no primeiro momento. Eu fui procurado pela Única, que é a União dos Produtores de Cana-de-Açúcar, que no primeiro momento mesmo, quando foi anunciada essa crise, essa situação, eles doaram mais de 1 milhão de álcool gel para ser distribuído também em toda a rede de saúde e outros serviços básicos que precisa de uma higienização, de uma limpeza melhor das mãos para que esse vírus não se propague. Então, ele sai um pouquinho da produção do etanol como combustível? Claro, claro. Ou seja, todo o setor produtivo, né, e que são essenciais, os biocombustíveis, né, que é o etanol, também tem o biodiesel, que é misturado ao diesel, que é fundamental para o transporte urbano, todos estão, vamos dizer assim, muito motivados para superar essa crise e também com essa questão do apoio àqueles que necessitam. Agora, ministro, o senhor testou positivo para a Covid-19, graças a Deus já está tudo certo, mas eu queria que o senhor me comentasse como que foi esse processo, esse isolamento, e também desse um recado para quem está em casa, tanta gente que está temendo essa doença nesse momento do país. Foi primeiro porque quando você recebe a notícia de que você está positivo, você evidentemente não sabe o que vai acontecer, como é que o seu organismo vai reagir ao vírus. Graças a Deus eu fui, praticamente eu não tive sintomas nenhum, mas o mais importante é cumprir o isolamento. E tem que ser um isolamento mesmo, para que você, primeiro, se proteja e, segundo, não contagie os outros. Então, o senhor não saiu de casa de jeito nenhum? Não, eu fiquei no meu quarto o tempo todo. Na minha casa eu tenho uma varanda e a varanda ficava isolada também. E eu, todo dia, acordar. Primeiro, eu criei uma rotina. Eu já estou acostumado que boa parte da minha vida
na Marinha. Eu passei no serviço de submarinos e de mergulho, em que o isolamento, o confinamento já é uma prática. Então eu voltei ao meu passado e me organizei, estabeleci uma rotina. Então eu acordava, eu fazia um pouco de exercício físico, depois começava as minhas reuniões com o Ministério, eu não deixei de fazer em nenhum momento, reuniões com outros ministros e até com associações dos setores do Ministério, e depois que eu entrei nessa rotina, eu não senti o tempo passar. Então, os 15 dias se passaram e acabou, e eu pude voltar aqui a Brasília, né, desde terça-feira de manhã. Eu voltei e estou na minha atividade normal, dando também a minha contribuição, agora de forma presencial, a esse esforço que o país está fazendo, o governo está fazendo, junto com todos, para que a gente possa atravessar essa tempestade e navegar em mares mais tranquilos. Claro. Agora, eu imagino que o senhor tenha passado um momento de um medo, né? Um certo receio do que poderia vir, mas é manter o otimismo para encarar bem essa doença. Claro, a doença você não tem como evitá-la se você adquire o vírus, né? Então você tem que manter a tranquilidade, criar uma rotina, cumprir, se alimentar bem, procurar dormir bem, e eu acho que é uma questão de tempo e a maior parte das pessoas vão passar por esse período com poucas consequências. Ministro Bento Albuquerque, qual o recado que o senhor tem para passar para os brasileiros, para quem está em casa nesse momento, em relação ao seu ministério e ao trabalho do governo federal nessa pandemia? Primeiro que vou começar pelo governo federal, né? Nós estamos trabalhando de forma conjunta para superarmos esses momentos difíceis. O Ministério de Minas e Energia sozinho, ele não pode resolver todos os problemas do setor. E nós precisamos dos outros ministérios, estamos trabalhando com eles. O governo montou um comitê em que todos interagem diariamente, 24 horas por dia, para resolver as situações mais difíceis, os desafios que temos pela frente. No caso do Ministério de Minas e Energia, eu estou, sinceramente, muito feliz e orgulhoso com o trabalho que o meu pessoal tem conduzido, com os órgãos vinculados, as empresas vinculadas, as agências reguladoras, as empresas, as associações dos setores. Como eu disse aqui, todos estão envolvidos, trabalhando não só para manter o atendimento à sociedade brasileira, mas também de forma solidária, dando aquilo que pode dar em benefício das pessoas e dos serviços essenciais que têm que ser mantidos nesse momento. Ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, muito obrigada pela sua entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade e desejo a todos felicidades e tenho certeza que nós vamos passar por essa fase difícil e vamos voltar ao crescimento econômico e à prosperidade que o nosso país estava vivendo até então. Obrigado.